Sejam muito bem-vindos, então, ao episódio número 5 do Viagem Sem BO. E hoje, um convidado ilustre, meu amigo Saulo, do Recalcule a Rota, direto das terras argentinas. Ele que não quer mais voltar para o Brasil, nos abandonou agora de vez. Saulinho, prazer ter você aqui comigo, cara. E vai ser muito legal de estar conversando, poder bater um papo, para ajudar o pessoal também a ouvir de quem viaja muito, como você viaja, né? A aprender um pouquinho sobre como viajar mais, de uma maneira mais tranquila. Então, se apresenta aí para quem não te conhece. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma honra para mim estar por aqui. Meu nome é Saulo, como o Rodrigo falou, do Recalcule a Rota, e eu inicialmente, sou fisioterapeuta, só que não mais, né? Já tem um tempinho aí que eu larguei a profissão. Na verdade, eu tive que suspender meu registro, né? Para não ficar pagando a anuidade à toa, e agora eu tô rodando o mundo por aí. Comecei aqui na Argentina e meu objetivo vai ser conhecer a América do Sul esse ano, chegar até ali a América Central e ano que vem partir para a Ásia, porque esse mundo é grande demais. Tem muita coisa para fazer. E meu amigo, como que foi pra você essa escolha? Como é que você decidiu largar a sua carreira aqui no Brasil, decidiu viajar, começar a produzir conteúdo digital? Como é que foi isso pra você? Olha, começa em 2014, na verdade. Vou dar um breve resumo. 2014 foi minha primeira viagem para o Chile, primeira viagem internacional. Eu gostei muito. Aí, quando foi 2017, eu recebi uma proposta para ir morar no Bahrein, para trabalhar com fisioterapia, com Pilates. Você morou no Bahrein Bahrein? fica ali. É, Que isso, eu não eu ia sabia de trabalhar ninguém com que já Pilates. tivesse ido lá. Não, eu não cheguei aí, né, no caso, Ah, achei que você tivesse porque morado. eu fiz as entrevistas e tal, aí no final acabou que ficou entre eu e outro cara e a mulher escolheu outra pessoa e eu não fui. Só que aí ficou aquela coisinha, sabe? Caramba, eu vou lá, eu ainda vou realizar esse sonho de ir morar fora. Então, em 2018 eu comecei a estudar sobre milhas, viajei em 2019 sozinho. Quando foi 2020 que começou a pandemia, né? Eu estava trabalhando com Pilates, e aí eu tive que largar, porque fechou tudo de uma vez, e eu comecei a trabalhar na UTI, Covid. E assim, é, quem estava ali na linha de frente sofreu horrores, né? Definitivamente foi o pior momento da minha vida, assim, de longe, de longe. Então, depois de ver tanta gente morrendo, da minha idade, e você começa a repensar as coisas, colocar novas prioridades e tudo. E eu percebi que a vida é muito curta para a gente não curtir, né? Então, depois que a pandemia deu uma aliviada, assim, depois de um ano mais ou menos, eu saí do hospital e botei meu projeto para frente, que é o Recalcule a Rota, né? Esse nome vem daí, não vem à toa, porque eu realmente tive que recalcular a rota da minha vida. E como é que tem sido pra você essa experiência de morar fora do Brasil? O que que você tem sentido? Assim, o que que mais te marcou, né? Assim, por mais que você esteja morando há pouco tempo na Argentina, você passou um bom tempo agora no Egito no ano passado, já deu uma viajada boa. Como é que tá sendo pra você essa experiência de morar fora do Brasil? O que que isso te traz de positivo? Fala pro pessoal um pouquinho mais sobre isso, como é que tem sido. Olha, é sensacional. Assim, tem seus prós e contras, né? Como sempre. Como eu estou sempre produzindo conteúdo no Instagram também, acaba que a gente nem sempre consegue aproveitar as férias 100%. Então, como por exemplo, eu estava ali de frente às pirâmides do Egito, uma das coisas mais maravilhosas do mundo, e eu estava gravando vídeo e tal, não estava 100% focado na experiência. Então, esse é o contra. Mas das vantagens também é que você consegue viajar o mundo todinho por aí, e quando você tem uma folga, você já está no lugar onde você queria ir passar férias. Então, essa é a grande vantagem para mim da liberdade geográfica, né? Não preciso ficar preso a um lugar. Se eu estou curtindo a cidade, eu fico. Se eu não estou gostando, eu vou embora, encontro outro lugar. E isso é muito bom. Eu comecei aqui, internacional, né? Agora, em outubro. Mas antes eu comecei no norte do Brasil mesmo. Então, passei em Belém, fiquei um mês em Alter do Chão. Então, tudo isso foi um aprendizado, né? Dia a dia. Mas é difícil conciliar trabalho com
quase férias, digamos assim. E o mundo das mídias te ajudou em alguma coisa nesse ponto, nessa etapa da sua vida? Faz pra você muita diferença? Como é que foi isso? Desde o seu começo do mundo das mídias, né? Porque muita gente acaba procurando a gente pra perguntar, mídia realmente é para viajar barato, mídia realmente ajuda, cartão de crédito ajuda. Como é que, assim, você conseguiu unir essas duas coisas? Mídias têm te ajudado a realmente viajar mais barato? Eu comecei nas milhas com a ideia de fazer renda extra, né? Na época eu estava apertado de grana e tal, e falei, pô, essa é uma possibilidade, então vou nela. Só que aí, depois de um tempo, depois de uns anos aí, acho que quando foi em 2020, né? Eu estava sem tempo de estar fazendo essa compra e venda de milhas, tudo isso, aquela coisa. E eu decidi dar um passo além, que foi começar a vender passagem para o cliente final. Então, eu não vendia mais para as plataformas, mais milhas, hot milhas. Eu comecei a vender diretamente para o cliente final. Então, por conta disso, acabou que eu posso dizer, dei um passo além na minha carreira. E hoje, o que eu faço é isso. Eu faço a venda de milhas para o cliente final. Então, hoje, minha renda vem como agente de viagem. E isso, assim, eu fico falando, né? As mídias nos dão diversas oportunidades. Tem muita gente que realmente adquire milha para vender, tem gente que adquire para viajar, tem muita gente muito boa que adquire muita milha para emitir passagem para as outras pessoas. E qual que é a vantagem? Assim, por que alguém compra a passagem do Saulo? Como é que isso funciona? Para quem não entende, se explica qual que é a vantagem de adquirir passagem de um terceiro em vez da companhia aérea, por exemplo. Eu poderia fazer duas coisas, Rodrigo. Ou eu emitia a passagem e a pessoa não pagava o valor daquelas milhas e tudo certo. Ou eu poderia fazer um serviço de agenciamento, que é o que eu realmente faço. Então, quando a pessoa chega para mim, ela me pergunta, me fala uma data que ela está querendo ir, para onde está querendo ir, e aí eu vou fazer toda a pesquisa, vou fazer a emissão, porque tem muita gente que se enrola na emissão, vou fazer o check-in, que tem muita gente que também se enrola na hora do check-in. Inclusive, uma coisa importante aí da gente fazer o check-in antecipado é para evitar aqueles problemas tipo overbooking, que a gente sabe que tá aí, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. Então, eu dou toda a assistência, né? Fazendo um ponto, um paralelo aqui, você até comentou da importância de fazer o check-in online e com antecedência. Eu falo que existem algumas vantagens para você não só fazer o check-in online, como acompanhar a sua reserva antes. A primeira é porque, assim, quando você descobre que a sua reserva foi alterada, ou naquele prazo de 30 minutos voo nacional, ou uma hora voo internacional, você pode remarcar o seu voo sem custo adicional por qualquer outra companhia, desde que mantidos a origem e destino. Só que o problema é, no mesmo voo que você, vão ter mais 200, 250 pessoas. E elas querem ir para o mesmo lugar que você vai. E não vai ter lugar para todo mundo remarcar para o próximo voo. Então, quanto antes você descobre, quanto antes você consegue remarcar esse voo. Então, é muito importante e não te toma muito tempo fiscalizar a sua reserva. Olha uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, porque assim, Rodrigo, mas a companhia aérea vai me informar. Eu já tive vários voos cancelados, vários voos atrasados e que eu tive que descobrir. Não foi ninguém que me contou, não foi companhia aérea. Então, assim, seja você o maior vigilante de sua passagem. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E a gente falando de overbooking, tem uma coisa muito legal que pouquíssima gente sabe, que lá na resolução 400 da ANAC fala que o passageiro em caso de overbooking, ele tem direito a uma indenização imediata em dinheiro, além de todos os outros direitos de assistência material, além de alimentação, de hotel, de tudo isso, de remarcação do voo ou reembolso integral. Você ainda tem direito de uma indenização na hora, que em voo nacional é de aproximadamente R$ 1.500 e voo internacional mais de R$ 3.000. É uma coisa que pouquíssima gente sabe e eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, porque tem que deixar de ser um segredo para poucas pessoas e para que todo mundo tenha consciência e possa passar a exigir isso. A minha ideia é exatamente fazer com que o cliente não passe por isso. Então, por isso que eu faço a análise da reserva, estou sempre fazendo check-in antes, se tiver alguma alteração, eu já comunico para ele também. Se precisar alterar, eu ligo na companhia aérea, eu faço alteração, cancelo, volto, o que for necessário a gente fazer, né? E é um Então, tem serviço que tem toda muita essa. procura? Olha, sim, esses últimos dias, então, eu estou numa correria aqui que só que tá puxado, mas assim, para mim é ótimo, né? Porque eu consigo viajar mais com isso também. E como é minha fonte de renda hoje, né, acaba sendo
É super interessante, porque, primeiro, porque eu gosto de fazer pesquisa. Para mim, era um hobby que virou um trabalho, ficar pesquisando passagem para um lado, para outro, novas possibilidades, por onde eu poderia emitir, tudo isso. Então, tudo isso me deu uma técnica de pesquisa muito boa, muita experiência também. Então, agora, quando uma pessoa quer viajar para a Europa e não sabe por onde ir, não sabe nem por onde começar, eu já conheço o caminho das pedras, né? Então, já vou encontrar aquela passagem mais rápida para ele mandar. Porque muita gente acha também que é. Não, é porque eu digo assim, muita gente acha que é só entrar no site da companhia e comprar passagem, né? E a gente, sim, infelizmente, vê muita gente pagando muito caro por passagem. Estão pagando 5, 6, 7 mil reais numa passagem econômica para a Europa. O que é hoje algo impensável. E o conhecimento nesse ponto, eu acho que acaba sendo muito libertador. E, assim, tem duas opções, né? Ou você tem tempo para buscar conhecimento e fazer como você fez, de aprender esse caminho das pedras, ou então você investe no dinheiro em alguém que investiu o tempo dele para aprender a fazer isso. Eu acho que são dois caminhos super válidos para que as pessoas possam viajar pagando menos e que a gente possa acabar com essa ideia, né, de que para a Europa é coisa de rico, de que para outros países, para a Ásia é coisa de rico. Não é, cara. Hoje em dia você consegue ir para qualquer lugar. Óbvio, a gente não está aqui vendendo ilusão de que com 200, 300 reais você vai fazer isso. Mas assim, dá para organizar direitinho para caber uma viagem dessa no orçamento de todo mundo, você não acha, não? Ah, com certeza. Hoje, inclusive, eu recebi uma proposta de passagem que eu achei muito, muito interessante. A pessoa chegou para mim falando que a passagem estava muito cara, e quando eu fui tentar entender um pouco mais o que era, a pessoa queria sair de Porto Alegre para ir para uma cidade no interior do Japão. Não era nem Tóquio, era no interior do Japão, saindo de Porto Alegre. Então, ele procurando, ele estava encontrando preços absurdos, né? E com duas dicas só, eu acho que já fiz ele economizar pelo menos uns 4 mil reais. Eu falei, olha, se você não sair de Porto Alegre, sair de Guarulhos, e se você não for para essa cidadezinha no interior, que eu nem lembro o nome agora, se você for para Tóquio, a gente consegue encontrar preços muito, muito, muito mais baixos do que você está encontrando até agora. Então, só com uma pequena mudança, você compra o trecho interno depois de Porto Alegre, Guarulhos, depois compra outro trecho lá também. Então, só isso já vai fazer uma diferença grande, grande no preço final da passagem. E ser é adepto de algum site específico para buscar passagem, como por exemplo um Ita Matrix, como um Kayak, como um Skyscanner, ou você é mais de juntar várias coisas para fazer essa pesquisa? O que, que você recomenda? Assim, óbvio que você não vai passar todo o caminho das pedras, mas assim, para quem está começando a procurar passagem, a pessoa está ali do zero e quer começar a aprender. Aonde ela pode aprender sobre isso? E qual site você fala assim, pô, começa por aqui que talvez seja o melhor caminho para você? Olha, o que eu uso hoje, eu uso principalmente o Itamatrix. Só que ele não é uma ferramenta amigável, digamos assim. Não é fácil de mexer. Eu acabo usando o Skyscanner também, só para ter uma noção do preço das passagens de maneira geral. Mas para quem quer começar, quem está buscando sozinho, assim, eu recomendo o Google Flights. O Google Flights eu acho excelente para você pesquisar, até brincar com ele. A, a aba do Explorar do Google Flights é sensacional para você descobrir novas rotas e tudo isso. E eu só recomendo sempre uma coisa, que é o cuidado na hora de fechar a passagem. Porque quando você está procurando no Google Flights, muitas vezes você vai encontrar ali alguma agência internacional, né? Então aí vai ter um MyTrip, um eDestinos, alguma coisa assim, e não necessariamente o site da própria companhia. E aí, como o Rodrigo pode falar melhor do que eu, quando a gente chega numa agência internacional, as regras que a gente conhece, elas não são exatamente as mesmas, né? É complicado porque essas empresas, a maioria delas não tem CNPJ no Brasil. Como é que você vai processar, por exemplo, uma e-destinos aqui se não tiver CNPJ? Então, assim, acaba sendo muito complicado. É uma coisa que eu sempre falo, Saulo. Quanto menos partes forem envolvidas no problema, melhor. Então, assim, você vai ter um problema com a companhia aérea, melhor que seja com ela, direto. Você comprou com ela, teve problema com ela, do que, eu fiz uma reserva por uma agência de turismo que fez a reserva do hotel para mim, Viajanet, Hotel Urbano, qualquer. Não importa, o problema não é a agência, o problema é que se tiver algum problema, é mais dor de cabeça, é mais gente no processo. Então, assim, sempre que possível, eu recomendo que as pessoas busquem
comprar, né, diretamente, seja com pontos, seja com dinheiro, da própria companhia, porque eu acho que caso de dor de cabeça, acaba sendo mais tranquilo, inclusive para tomar medidas judiciais. Até porque a maioria dessas empresárias grandes europeias tem CNPJ no Brasil. Vou te falar, até hoje, a única companhia aérea que eu não consegui achar aqui no Brasil foi a Thai Airways. Eu tive um cliente que teve problema com eles lá na Tailândia, num voo interno, e aí eles não têm CNPJ aqui no Brasil. Mas tirando isso, todas as companhias aéreas, e a Philippine Airlines também, foram as duas. Desculpa. Teve um cliente que teve um problema na Turquia, aí iria para Filipinas, depois para a Austrália, e a Filipinas também não tem CNPJ no Brasil. Mas então, assim, isso é um ponto importante. Ah, Rodrigo, é imprescindível eu só viajar com empresa que eu posso processar no Brasil? Olha, não é imprescindível. Mas saiba que se der problema, é muito mais tranquilo você fazer isso. Vou te dar um exemplo, que é o queridinho do pessoal lá da Europa, né? Viajar de Ryanair. Aquela viagem que os aeroportos longe para burro, que tudo, você respirar lá dentro 2 vezes, você paga uma taxinha a mais de oxigênio. E aí o pessoal, vou viajar de Ryanair, e se der problema, se não tiver CNPJ no Brasil, você não vai ter muito o que fazer. E a Ryanair é uma empresa que não opera aqui na América do Sul, porque ela teria CNPJ no Brasil. Não faz sentido, né? Então, assim, mesma coisa, Sal, eu acho muito válido para hotel, por exemplo. Imagina que você vai ficar num hotel. Você tem a opção de ficar num hotel Ibis, por exemplo, que é da rede Accor, e que é uma rede que tem CNPJ no Brasil, tem representação internacional, ou você pode ficar num hostel qualquer. A questão é que se você tiver problema no hostel, dificilmente você vai conseguir processar esse hostel aqui no Brasil. Ou até um hotel pequeno. Hotéis de rede já consegue. Ah, Rodrigo, quer dizer que eu só posso ficar em hotel de rede? Então, não. Só estou te falando assim, métodos que você pode se resguardar caso tenha algum problema jurídico é que a empresa tenha algum paradeiro em território nacional, tá? Então, acho que esse ponto é muito importante para a gente destacar também, até porque muita gente acaba reservando na empolgação, né? Acaba, nossa, achei isso aqui, acha que o preço está bom, nem sabe se está bom, compra, vai, não vê, e aí é por agência, já envolveu a agência no meio, por uma empresa que não tem ideia do que é, não olhou um avião, não olhou um Citiguru, né, Saulo? Um site bom pra gente ver os assentos do avião quando a gente vai pesquisar, que pouca gente faz. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a correr atrás de informação, cara. Não sei, assim, quanto você pesquisa quando vai emitir uma passagem para alguém, mas eu acho que tem muitos detalhes, o próprio Citiguru, o Google Flights, e até a análise de eventuais rotas, como você está falando no caso desse cliente seu, que podem fazer com que a viagem seja muito mais tranquila antes, durante e depois. A gente tem que estar sempre de olho nessas possibilidades, né? Inclusive, como você falou aí do hostel, eu sou muito adepto de hostel, então estou sempre ficando em hostel também. Então, quando eu estou viajando, eu evito hotéis, porque como eu viajo sozinho por aí, ficar em hotel você acaba ficando muito sozinho. E acho que um dos maiores problemas da vida nômade, assim, é a parte psicológica, mais do que a financeira, na verdade. Você tem que estar muito ciente do que você é, do que você quer, do que você está buscando. E não é um caminho fácil, às vezes é um caminho meio solitário. Então, quando você está num hostel, a possibilidade de você conhecer galera, tal, tudo isso acaba sendo mais interessante. Só que aí entra essa questão que você falou, né? Se der problema, o que é que a gente pode fazer? Então, uma maneira que eu faço para minimizar esses riscos é eu tenho Gênios nível 3 no Booking. É o programa de fidelidade do Booking. E o Gênios nível 3 é o nível máximo do programa de fidelidade deles. E isso é interessante porque você tem um canal específico para suporte. Então acaba sendo uma maneira de resolver possíveis problemas, né? Eu tive sorte de não ter nenhum problema até agora, né? Mas caso venha a acontecer, eu tenho esse suporte específico para mim. E saindo daí agora, qual que é o próximo destino? Eu quero ir no Uruguai, dar uma passada rapidinha, Europa mas brasileira? Uruguai, pois é, exato, esse é o problema. É caro, né? Muito caro o Uruguai. E muita gente fala que não tem muita coisa para ver, não é tão atrativo assim pelo preço que oferece. Então eu vou lá tirar a prova disso, se realmente é assim. Mas depois disso aqui eu vou para Bolívia. É um país que eu realmente quero muito conhecer, tem muita coisa de natureza, assim, que eu acho sensacional, porque a minha pegada é mais natureza do que cidade. Então, eu fiz toda a Patagônia Argentina, né? De Bariloche até Ushuaia. Cheguei no fim do mundo, voltei pela costa do Atlântico. Então, assim, sempre mais envolvido com natureza. Agora eu estou em Buenos Aires porque tive que parar um pouquinho para trabalhar mais pesado esse mês e tudo.
E aí, mês que vem, eu devo passar um tempinho no norte da Argentina para depois cruzar a fronteira para Bolívia por terra mesmo, porque fica muito pertinho ali do norte da Argentina para o Salar de Uyuni, por exemplo. São coisas que dá para fazer saindo aqui da Argentina sem precisar pegar um voo. E, cara, me conta nessas andanças suas pelo mundo aí, algum BO que você acha que vale a pena mencionar, algum problema, algum caso que você acha que vale a pena contar, até pra gente ajudar a galera, né? Eu brinco que é bom a gente contar os nossos problemas pros outros, pra eles aprenderem com os nossos problemas e não repetirem o que a gente faz. Então, assim, tem algum caso que você acha que vale a pena mencionar? Eu acho que o mais forte assim que eu já passei, o pior perrengue foi eu quase ser preso no Egito. Quase foi preso no Egito? Foi por muito pouco. O que você arrumou? Na verdade, eu cometi um crime federal. Isso que eu fiz. O que é que aconteceu? Eu estava no aeroporto, eu fui com minha mãe, né, pro Egito. O sonho da vida dela era conhecer o Egito, a gente passou 15 dias de turista e tal. E ela não fala inglês. Então eu fui deixar ela no aeroporto. E aqui no Brasil, a gente. Vamos pensar o aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Basicamente todos os aeroportos, na verdade, o check-in ele é fora da área segura, né? Então, é antes do raio-x, tudo isso. Você faz o check-in depois que você vai entrar para a área segura mesmo, para o portão de embarque, né? Só que aqui no Egito, o que acontece? É super comum ter raio-x em todo lugar. Todo lugar que você vai entrar, todo prédio público, você vai passar por raio-x uma, duas vezes. Então, no aeroporto foi a mesma coisa. Tinha esse raio-x, eu passei com ela e a gente fez o check-in. Só que quando eu estava lá dentro, eu comecei a olhar para os lados assim, e eu procurando uma saída, né? Mas eu não estou vendo uma saída aqui. Que estranho. Eu falei, manhã, espera aí um pouquinho que eu vou só ver por onde é que eu vou sair aqui. Eu cheguei e perguntei pro cara, olha, como é que eu faço para sair? Aí ele, como assim sair? Você não devia nem ter entrado. Aí eu, não, então, eu vim ajudar minha mãe e tal. Ele, cadê seu cartão de embarque? Eu falei, não, eu não tenho cartão de embarque, eu só vim ajudar minha mãe. Aí ele falou, ó, fala com aquele moço ali. Quando eu cheguei lá para falar com o cara, expliquei a situação, né? Ele olhou para mim assim, ele falou, como é seu nome? O que é que você faz? O que é que você está fazendo aqui? Há quanto tempo você entrou? Ele pegou meu passaporte, começou a olhar, começou a falar em árabe com outro cara que estava do lado dele. Depois ele virou para mim e falou, ó, sabe que isso que você fez é crime federal? Aí eu olhei assim, não, porque o que aconteceu? Eu entrei na área segura sem um cartão de embarque. Só que eu não sabia que eu tinha entrado na área segura. Eu passei pelo raio-x, só que eu achei que eu estava passando por mais um raio-x, como costuma ser nos prédios do Egito. E o cara olhou para mim, ele viu que não tinha maldade nenhuma, né, no que eu estava fazendo. Ele entendeu que é uma regra específica do Egito. Tem alguns outros países também, Turquia, por exemplo, que são assim. É, e ele falou, olha, eu vou ficar com seu passaporte aqui. Aí eu, pronto. O meu único documento que prova que eu sou alguém nesse mundo, fora do meu país, o cara vai ficar com o meu passaporte. Eu falei, espere ali fora, daqui a pouco eu chego lá para você. E eu falei, tá bom, mas pelo menos eu posso avisar a minha mãe antes, para ela não ficar preocupada que eu vou sair e tal. Ele falou, olha, se você for falar com ela, o problema vai ser maior para você do que para ela. Então, aí eu, tá bom, entendi o recado, já tô saindo. Saí, fiquei lá fora, esperando. Deu 10 minutos e ele voltou com o meu passaporte. Eu olhei se tinha alguma restrição e tudo. Não tinha nada. Quando eu saí do Egito também, 15 dias depois, não tive problema nenhum. Não fui barrado, não fui perguntado nada também. E, assim, eu não sei se eu vou conseguir voltar para o Egito, mas eu acho que eles pegaram só para conferir mesmo, sabe? Até hoje, não sei. Cara, eu acho que é muito importante, para você que for pro Egito, fica a dica aí do que não fazer, né? Até para evitar dor de cabeça. Eu falo que é muito importante, Saulo, a gente entender um pouquinho mais de coisas específicas dos países que a gente vai, quando a gente vai para eles, até para evitar passar perrengue. Conto um caso meu. Então, você falou que foi quase preso no Egito, eu quase fui preso em Singapura.
que acontece? Eu tava na Nova Zelândia, um amigo meu, naquela época, né, cigarro eletrônico tava começando a ser febre, eu, moleque ainda, empolgadão, falei assim, vou levar pro Brasil. E aí, beleza, botei o cigarro eletrônico na mochila e aí voltei pro Brasil. Só que aí na hora que eu desci em Singapura, tava meu pai e minha mãe, eles foram na frente e eu tava atrás. Aí o rapaz me parou, né, falou assim, temos que olhar sua mochila, revista normal. E a minha mãe me gritou de longe, perguntou assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu só virei e fiz assim, ó. Mas brincando, nada. E aí o cara abriu minha mochila, virou assim, que é isso aqui? Eu falei, um cigarro eletrônico, meu amigo me deu, não tem nada nisso aí não. Tava até desligado, não tinha porcaria nenhuma lá. E aí ele virou assim, tudo bem, me espera aqui. Parou um indiano do meu lado, mandou o cara esperar também, o cara tava com 2 cigarros eletrônicos na mochila, e aí levou a gente pra uma sala. Aí ele mostrou um pôster, falou assim, você tá vendo isso aqui? Sabia que cigarro eletrônico em Singapura é crime? Eu falei, não sabia, se soubesse não teria trazido. Aí ele, é crime. Aí você pode pegar até, acho que era 1 ano de cadeia ou $70 mil de multa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, tamanho do buraco que eu me meti. Aí ele, eu vou pegar isso aqui, vou quebrar, vou jogar fora. Pode ser? Eu falei, cara, é seu, pode pegar, quebrar, jogar onde você quiser, não tem problema, faz isso. Aí ele pegou meu passaporte também. Aí eu falei, pronto, lá vai alguma coisa no meu passaporte. Cara, assim, não anotou nada no meu passaporte, quebrou o negócio, levou pra ele. E graças a Deus que ele fez isso, faz um bem danado, porque fumar não faz bem. Mas, assim, eu fiquei em Singapura morrendo de medo de quando eu fosse embora dar algum problema, dar alguma restrição. Graças a Deus não deu nada. Mas, assim, era outra coisa que eu podia ter pesquisado. Se eu tivesse gastado 2 minutos da minha vida para pesquisar isso, mas não, e era um dos países, né, que a gente fala que é um dos mais rigorosos do mundo e eu não fiz. Então, assim, erro meu. E eu acho que é importante as pessoas se atentarem para isso. Quando for levar alguma coisa diferente para algum outro país, seja comida, bebida, produto eletrônico, qualquer coisa que seja. Ou então, quando for, igual o Saulo falou, levar alguém no aeroporto, procura antes saber se dá para fazer do jeito que você acha que você vai fazer, porque é muito melhor você estar bem informado do que passar por BO, né? O negócio é viajar sem BO. A ideia é essa. E além desse do Egito, teve algum outro nessas andanças suas por aí? Olha, teve uma aqui na Argentina que foi resolvido super rápido, assim, e foi questão de barraca. Tava levando a minha barraca de acampamento, né, na mochila de mão, porque no Brasil eu já passei com mochila de mão, barraca na mochila de mão sem problema nenhum. Então eu achei que fosse uma coisa geral. E quando eu fui passar aqui, eu já tinha comprado, tava com bagagem de mão, né? E quando eu passei no raio-x, eles disseram, você não pode passar com essa barraca aqui por causa das hastes. Aí eu cometi o erro de falar, que eu passei no Brasil, eu achei que aqui podia. E aí eu descobri que você não pode falar isso aqui, porque eles ficam muito putos da vida. Mas no Brasil pode. Então, não fale isso. Já fica a dica. E ele falou, você não pode passar, ou você joga fora, ou você despacha. Então, eu voltei correndo lá pro portão para ver se ainda dava tempo de despachar, né, antes do voo partir, mas por sorte ainda estava aberto. Eu paguei a diferença e despachei a bagagem e vim embora. Mas foi por muito pouco que eu não tive que jogar fora, né? E aí, assim, eu acho que é outro ponto muito importante, pessoal, quando for levar algo assim grande de bagagem de mão, procura saber o que, que pode levar, o que, que não pode. Até porque imagina, você poderia ter tido um prejuízo muito grande. E assim, a barraca é uma mala grande para ser em tese uma mala de mão. Então, assim, o que eu recomendo é toda vez que você for levar uma bagagem de mão que for maior do que uma mochila, maior do que uma bolsa, cara, confere se aquele voo te permite despachar aquela mala. Quanta gente, a gente não viu na Europa tendo que pagar a mala de última hora em Ryanair, em Vueling, porque a mala não cabe dentro daquele cestinho deles de encaixar a mala. Olha a dimensão da mala que você pode despachar. O que tem que despachar, o que pode com bagagem de mão, quantas bagagens de mão você tem, porque senão depois dá problema. Rodrigo, tive que deixar minha barraca para trás, eu quero processar a companhia. Mas nesse caso a culpa é de quem? A culpa acaba sendo da pessoa que não pesquisou, não é da companhia. A companhia não cria essa regra na hora. Então, assim, a gente tem que aprender também a dividir correto as responsabilidades. E eu acho que isso que o Saulo traz é muito importante, se atente para o que você pode levar com bagagem de mão e o que não pode. Essas pesquisas, pessoal, antes de uma viagem, pode parecer bobagem, pode parecer perda de tempo, mas fazem toda a diferença do mundo para você viajar efetivamente sem BO. E agora, então, eu vou contar uma última história para a gente encerrar aqui, que é um outro caso meu que eu acho que pode fazer vocês refletirem um pouco sobre preparação de viagem. Cara, eu estava voltando da Romênia
e estava indo para Inglaterra. E te falo que foi tranquilamente a pior experiência com o aeroporto da minha vida. Eu tava voltando da Romênia, e aí, cara, despachei minha mala, tava de chinelo, short, camiseta e um livro, só. Despachei minha mala, eu tava de mochilão, né? Tava viajando pela Europa, despachei minha mochila inteira pra Europa. E como era low cost, eu fui pro aeroporto longe em Londres. E nessa época, eu fiz, não sei se todo mundo sabe, não sei se pouca gente sabe, mas eu fiz parte da minha faculdade de Direito em Barcelona. E aí eu tinha um visto de estudante, meu visto de estudante estava acabando. O que aconteceu? Eu cheguei em Londres, mostrei meu passaporte pro rapaz lá da chegada, e ele falou assim, olha, seu visto acaba daqui uma semana. O que você está vindo fazer na Inglaterra? Aí eu falei, não, amigo, é porque minha mãe, meus pais tinham ido me visitar na Europa, né? Eu falei, minha mãe acabou de chegar, minha mãe tá morando aqui na Inglaterra, veio fazer curso de inglês um mês, meu pai e meu irmão estão vindo daqui a pouco, e eu tô indo pra Islândia daqui 4 dias. Então, assim, eu não vou ficar muito na Inglaterra, eu vim passar 3 dias aqui. E aí ele olhou pra minha cara, falou assim, tá, senta ali. Aí eu sentei, passou um monte de gente na minha frente, aí me chamou de novo. E isso, cara, devia ser, sei lá, meia-noite. Aí me chamou de novo. Você falou que seu pai tá estudando aqui, não foi? Aí eu falei, não, cara, minha mãe tá estudando aqui, meu pai tá vindo com meu irmão do Brasil. Aí ele, me dá o papel do seu hotel aí. Aí eu falei, eu não imprimi isso aqui, então me dá o papel do seu voo pra Islândia. Eu falei, não, eu também não imprimi. Eu falei, me dá um computador que eu entro aqui no meu e-mail e te mostro ele. A gente não tem, ele falava comigo assim, we don't have that facility here, a gente não tem isso aqui. Sei que tinha que ter esse papel com você. Então, lembrem-se, toda vez que forem viajar, imprimam tudo de hotel e tudo de voo. Eu não fiz isso. E aí o rapaz virou assim, senta ali de novo. Sentei eu de novo, passou mais um monte de gente na minha frente, me chamou de novo. Quem tá aqui é sua irmã, não é? Eu falei, cara, eu não tenho irmã. A minha mãe que tá aqui, o meu irmão e meu pai estão vindo. E ele ficou nesse joguinho comigo, cara, sei lá, umas 2 horas, sem brincadeira. Até que ele virou e perguntou, aquela mala ali é sua? Eu falei, é. Ele, então me segue. Aí me levou para uma sala de revista da minha mala. Cara, ele pegou tudo o que tinha na minha mala e jogou no chão. Ele não tirou para olhar, ele jogou minhas coisas no chão. Eu tinha comprado um capacete do Darth Vader, que eu tava num festival lá na Hungria de música eletrônica. Ele quebrou meu capacete no chão para ver se tinha droga no meio. Ele pegou e rasgou meu chinelo no meio para ver se tinha droga. Sabe aqueles negócio de short, de passar parafina em prancha, que muito short do Brasil aqui vem? Não sei se já viu uma cordinha que rasgou aquilo e aí rasgou meu short para ver se tinha droga. Eu falei, cara, não tem nada aí. E aí o amigo dele assim, pergunta pra ele de onde que ele vai arrumar dinheiro. Aí ele, de onde você vai arrumar dinheiro? Eu falei, cara, eu tenho um cartão, era aqueles cartões azul, nem lembro como é que chama a empresa, era da Visa, eu acho, não lembro o nome agora, que era um cartão que você carregava dinheiro, deve ser o antecessor da Wise. Visa Travel Money, era esse o nome. E aí, mas de onde que vem esse dinheiro? Eu falei, cara, eu trabalhava lá no Brasil, eu tinha dinheiro guardado, então eu posso sacar dinheiro aqui, não tem problema. Guarda suas coisas aí, então. E aí virou as costas e me mandou guardar minhas coisas todas. Aí guardei minhas coisas todas. Senta ali de novo. Voltei, sentei de novo. Aí ele me chamou mais uma vez. Aí antes ele começar a falar, eu falei assim, cara, a minha mãe... eu lembrei que como eu ia chegar tarde, a minha mãe tinha deixado o meu nome na recepção do hotel. Então eu falei, o hotel nome é esse aqui, dá uma ligada lá e confirma se o meu nome não está na recepção. Porque já tinha deixado para me liberarem para eu não acordar ela para entrar. E aí beleza, me mandou sentar de novo. Passa um tempo, aí ele me chama, aqui, de jeito. Pra mim, você é um mentiroso de merda. O cara do aeroporto falando comigo. Eu não acredito em uma palavra do que você tá me falando. Eu tô te dando um visto aqui de caneta. Eu tenho esse visto guardado até hoje. Eu vou mostrar um dia, tirar foto desse visto. Te dar esse visto de caneta. Você tem 1 semana pra sair do Reino Unido ou a gente vai ter problema. E aí me liberou, cara. Quase 3 horas depois. Tudo por quê? Porque eu não tinha comprovante de hotel, que eu não tinha comprovante de passagem que eu ia embora e porque eu não me atentei que o meu visto estava expirando e que seria interessante eu ter tudo isso documentado. Então, pessoal, muito, muito importante ter... Rodrigo, era digital, não preciso disso, é bobagem. O que custa? Você imprimir isso e ter com você o comprovante de suas reservas, o comprovante dos seus voos, para mostrar que aquilo ali é realmente uma viagem de turismo e não você tentando imigrar ilegalmente. Eu acho que assim, a gente contando os perrengues que a gente passa, a gente acaba ajudando os outros a não passarem por eles, e esse foi um que mudou a minha percepção de imprimir. Eu sempre achava, né, bobagem, se me pedirem lá eu entro no e-mail. Não caiam nessa, principalmente quando for voar por companhia low cost e para aeroporto mais distante, tá? Então, acho que com os nossos erros vocês conseguem aprender um pouquinho mais ao que fazer e o que não fazer. E Saulinho, cara, te agradecer demais pela disponibilidade, te agradecer demais pela presença e suas considerações finais. Quiser também falar um pouquinho sobre o seu Instagram, sobre o seu trabalho pro pessoal, tá aberto aí.
Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi muito bom. Acho que é importante a gente falar sobre esse tipo de perrengue que pode acontecer, para pessoas evitarem também aprender com os erros da gente. E no meu Instagram eu falo exatamente sobre isso. Então, estou sempre mostrando o dia a dia. E o que eu ofereço como produto também é a parte de consultoria e mentoria sobre milhas. Então, exatamente o que a gente sofreu para aprender, a ideia é que você não sofra para aprender. Então, você não precisa quase ter preso no Egito para saber que você não pode entrar num portão de embarque sem o cartão. Então, a ideia da mentoria é exatamente essa. É você não precisar passar por todo o perrengue que a gente passou para chegar até aqui, né? Então, quem quiser me acompanhar no Instagram é o Recalcule a Rota. Vai ser muito bem-vindo. Tem sempre muita informação, muita novidade por lá. Muito karaokê também que você vai acabar vendo, porque faz parte da minha vida nômade. É o meu hobby por aqui, mundo afora. Então, você pode ficar tranquilo, vai ser muito divertido, vai ser muito bom receber vocês também. E vai ser um prazer acompanhar essa viagem sua, meu amigo. Se tiver qualquer perrengue, pode contar lá, a gente troca a ideia, a gente faz uma live depois. Mas, pessoal, eu acho que a ideia é essa, é a gente está cada vez mais informado, a gente está cada vez mais conversando com pessoas dos mais variados nichos da parte de viagem, de milhas, para a gente conseguir ensinar a como viajar de maneira mais tranquila, como procurar uma passagem de maneira mais tranquila, como se acomodar no país, como é o caso da Argentina, que o Saulo está morando agora, de maneira mais tranquila, mas principalmente ensinar você, né, a viajar sem BO. Saulinho, prazerão. E a você que assistiu, meu muito obrigado. Até a próxima.